Olá pessoal, mais um vídeo para vocês do canal Uma História de Superação, onde eu vou falar da minha própria vida. É aquilo que eu já havia dito no vídeo de apresentação. Esse canal, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês clicar aí no inscrever-se, seguir meu canal e dar um like, um joinha. Não esqueça também de clicar no sininho que tem aí do lado, para que toda vez que eu postar um vídeo, vocês serem notificados. Por quê? Esses vídeos que eu vou estar postando para vocês, ele tem uma sequência. Como eu já havia dito antes, para alguns pode parecer que não vai ser interessante, mas vai ter um discorrer todo da história do William Dantas, que sou eu, e que vocês vão poder, com certeza, no início pode parecer até engraçado alguns fatos, e depois vai ter fatos, são todos fatos que eu já vivi, que eu passei nas minhas viagens, nos meus trabalhos, mas a gente vai começar pela minha infância, tá bem? E eu tenho certeza que eu vou dar, em algumas pessoas eu vou conseguir tocar no coração delas. Agora no começo, alguns papais ou mamães que cometam algumas falhas com os filhos, crianças, talvez deixam de cometer, porque eu tive uma educação sensacional, embora os meus pais, meu pai não tinha muito estudo, a minha mãe, ela não teve estudo, tá? Mas graças a Deus eles nos deram, porque eu falo de mim e minhas irmãs, uma super educação. Então eu acho que no início vai ter essas coisinhas que vocês vão poder captar, tal, mas em alguns momentos, quando eu entrar em outras partes da minha história, vocês vão poder captar coisas maravilhosas e vocês podem usar e acrescentar, agregar na vida de vocês. Então, vamos lá? Começando. Gente, eu fico meio perdido porque eu não sabia por onde. Eu não tenho nenhum papel, porque eu vou falar de mim mesmo, então eu não tenho um roteiro a seguir. Os vídeos ainda estão um pouco não, totalmente crus, porque eu não sei editar, mas eu prometo que a partir da próxima ou da outra semana os vídeos já vai ter uma ediçãozinha para dar uma melhorada. Mas o que importa é o conteúdo, e é isso que vocês vão estar seguindo. Se vocês me seguirem até o final, com certeza vai ter coisinhas interessantes, ou se este vídeo parecer banal, não desistam do meu canal. Se vocês curtirem, dá um joinha. Se não curtirem, dá um joinha também. Gente, isso é uma forma, não é porque eu estou pensando em virar um youtuber de sucesso, mas é porque isso seria transformado em livro. E eu achei interessante fazer isso por um canal. Porque muita gente me pergunta como eu comecei a ser modelo, pergunta dessa fase do coma, pergunta mil coisas. Então eu acho que vamos começar do começo. Bom, vamos lá. Eu nasci em 1900 e segredo. E, bom, eu tive uma infância sensacional, não posso reclamar. Claro que eu não vou me recordar, mas tem coisas que eu posso contar porque eu sei. O meu nome é William, eu tenho um apelido as pessoas que me conhecem de criança. Hoje poucas pessoas me chamam por esse apelido, mas eu vou falar aqui, eu tenho um apelido, meu apelido é Kiko. Teve muita gente que falou, mas geralmente Kiko vem de Francisco, tal, e eu não sabia, mas aí eu pesquisei sobre a minha história e eu soube que quando a minha mãe estava grávida, tinha uma secretária do lar que trabalhava com nós e em algum momento ela encostou, minha mãe já estava grávida de tipo 8 meses, e eu chutei, e ela falou, para Kiko, entendeu? E a partir disso ela só me chamava de Kiko. Quando eu nasci ela me chamava de Kiko, e as pessoas foram se acostumando. Então esse apelido perpetuou, tá? Teve uma época da minha vida que eu não gostava muito, mas não ligo. Porém, tem muitas vezes que eu esqueço do apelido, porque poucas pessoas me chamam assim. Então, aí coisas que eu me lembro. Bom, com 2 anos de idade, no dia do meu aniversário de 2 anos de idade, que foi no mês de setembro, a minha mãe tinha ido chamar a minha vizinha para minha festinha e tal, e aí viram uma fumaça acontecendo. E era um incêndio que estava ocorrendo na minha residência. E eu estava no quarto ou na sala, onde estava o maior foco do incêndio. Minha mãe ficou muito assustada, todo mundo desesperado e tal. Eu sei que, num resumo, eu não sei quem agora, eu vou perguntar para minhas irmãs mais velhas, se elas sabem, em outro vídeo eu conto. Mas eu sei que alguém conseguiu me tirar antes do incêndio tomar conta. E a minha mãe, minha família, meu pai, enfim, ficaram desesperados, achando que eu tinha sido queimado. Mas graças a Deus, aí começou
dentre outros, mas aí começou a minha primeira chance de continuar vivo. Então Deus me deu essa chance, essa primeira chance, eu já tive várias outras. Eu penso comigo que se desde 2 anos de idade eu já tive uma chance de continuar vivo, significa que Deus tem algo projetado e planejado e que eu vou ser um instrumento para isto. E eu peço muito para Deus. Eu já fui muito baladeiro, enfim, mas eu estou falando da minha infância. Eu sempre fui de frequentar missa e tal, depois comecei a frequentar a igreja evangélica. Gente, eu não sou, não faço distinção de religiões, de nada, sou totalmente livre de preconceitos de qualquer situação. Não tenho, às vezes a minha irmã que ora reza, né, para santos tal. Eu não é porque eu vou numa igreja evangélica que eu critico a fé dos outros. Então eu acho que o importante é a gente acreditar e saber que Deus é capaz de tudo, que Ele é o Senhor de tudo. Bom, a minha infância, para passar rápido essa parte, eu tive de um tudo. Tipo, eu me recordo de vezes que o meu pai, como eu só tinha irmãs, sendo que a minha primeira irmã é adotiva, minha mãe adotou, porque foi detectado que ela não poderia ter filhos, etc. E por fim acabou tendo minhas irmãs e eu. Então só minha primeira irmã mais velha é adotiva. Eu sempre vi de tudo. Eu lembro que na época os meus pais tinham uma situação financeira muito, muito, muito boa. Então eu era aquela criança que, tipo, enquanto meus amigos brincavam de carrinho de plástico, eu tinha carrinhos já de controle remoto. Os meus brinquedos eram todos a pilha. Então eu tinha aquele trenzinho que eu não lembro mais, aqueles carrinhos de corrida que montava pista. Eu queria uma bicicleta, mas eu queria um Jeep junto para eu andar. Então, tipo, eu queria os dois juntos. Ou seja, estava aí a falha. Meus pais não falavam não. Eu lembro que meu pai precisou ir na cidade vizinha, porque ele não encontrava a bicicleta e o Jeep do jeito que eu queria. E eu ainda era uma criancinha. Mas, resumindo, eu tive esse Jeep, essa bicicleta, tá? Que eu amava, e muitos brinquedos. Eu me recordo de uma vez que eu queria muito um carrinho de plástico comum, porque eu não tinha. E aí a minha mãe me deu. Foi para comprar, tal, comprou, lembro até que era um modelo Monza, preto, esse carrinho eu nunca vou me esquecer. Só que, gente, sabia que eu não sabia brincar de carrinho. Tipo, eu digo assim, eu só sabia brincar de brinquedos eletrônicos. Então os meus amigos brincavam de carrinho na terra, tal, eu queria fazer aquilo, só que daí eu não sabia se eu ia agachado, como que era, tal. Então foi bem diferente essa parte da infância. Hoje eu observo, quando eu vejo as crianças só no celular, na internet e tal, que embora na minha infância não tinha internet, etc., mas já tinha os brinquedos eletrônicos. E eles, hoje eu avalio que me atrapalharam bastante. Tá? Enquanto meus amigos tinham os brinquedos de plástico, claro, alguns tinham os brinquedos eletrônicos também, mas eu tinha todos os meus brinquedos eletrônicos. Eu lembro quando lançou um tênis, uma marca que eu acho que não existe mais, então eu vou falar, Pop, que era um tênis de velcro e tal, e lançaram uma coleção de crianças. E eu queria, só que eu queria um de cada cor. Aí minha mãe foi lá, comprou o branco pra mim, mas eu queria de outras cores. Só que naquela época acho que lançou 2 cores, só o branco e o preto. E eu tive que ter os 2, entendeu? Então, tipo assim, confesso que eu fui bastante mimado e isso afetou bastante a minha fase adolescente e até hoje eu carrego algumas sequelas. Por exemplo, eu demorei muito tempo para aprender a ouvir não. Era muito complicado para mim como adulto ouvir não e tal. Por quê? Porque eu vim de uma infância que tudo era assim, que tudo que eu queria meus pais me davam. Tem uma fase, um outro fato que eu já vou falar, que teve aquela coisa. Eu lembro daqueles episódios das bicicletas, Calói, que tinha as cartinhas. As pessoas mais velhas vão lembrar que passava uma propaganda que a criança escrevia uma cartinha para o pai. Então, comigo acontecia muito, tipo, a minha primeira bicicleta, que era uma Brandani, uma bicicleta que fechava o guidão e abria. Eu lembro que eu queria muito e eu não queria pedir pro meu pai, então eu achava que as cartinhas funcionavam. Aí eu escrevi uma cartinha muito mal escrita, né? Meu pai lia muito mal lido, mas ele sabia que eu queria. Aí eu pregava um monte, não esqueça a minha Calói, não esqueça a minha Calói.
Por fim, eu ganhei uma Brandani, mas para mim era uma bicicleta. Para mim, Caloi era uma bicicleta geral. Eu coloquei no bolso dele, colocava aonde eu sabia que meu pai ia, eu colocava até dentro dos copos. Então, eu fui para a escola um dia, quando eu voltei, a minha Brandani estava na sala. Gente, foi a coisa mais sensacional que aconteceu na minha vida. Mais sensacional. Porém, como eu disse para vocês, existem alguns fatores. Os filhos, as crianças, eu sei porque hoje eu, como um adulto, lembro de fatos da minha infância que acarretam na minha fase adulta. Então, eu vou deixar vocês curiosos para o meu próximo vídeo, falando o seguinte. Eu tenho um episódio muito maluco também, que acarretou uma dor, uma sequela, que eu não sei se eu tenho até hoje, em relação ao meu pai. E eu lembro que essa parte é tão complicada para eu falar, gente. Eu quero dizer agora aqui no geral. No próximo vídeo, para não ficar vídeos extensos, eu vou falar que dinheiro para comprar tudo é legal, mas o amor é fundamental. Um beijo, aguardo vocês no vídeo terça-feira e eu vou estar contando o resto dessa história que é bem legal. E papais e mamães, assistam também, porque vocês vão poder evitar de cometer uma falha muito grave que a gente carrega da infância para a fase adulta. Então, aguardo vocês. Até na terça. Beijos, fiquem com Deus. Fui!